Mega Sena sorteia hoje 200 milhões de reais. Sem contar a Mega da Virada, esse é o terceiro maior prêmio em concursos regulares. Ainda dá tempo de ir lá fazer a sua aposta. E quem está em uma agência lotérica agora é o Danilo Moreira, que vai conversar com a gente. Danilo, tem muita gente por aí fazendo aquela famosa fezinha. Boa tarde para você. Oi, Thalia, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera primeira edição. Olha, muita movimentação aqui, o povo passando para lá e para cá, toda hora uma pessoa vai lá dentro para fazer a aposta, né? Afinal, são 200 milhões de reais, é muita coisa, né? Eu estava aqui parado pensando o que eu poderia fazer com tanto dinheiro. Até agora não cheguei em nenhuma conclusão, viu, Thalia? Mas tem gente que já chegou aqui, ó. Quem está ali apostando, ó, é o seu Pedro. Eu vou chamar ele. Seu Pedro, vem aqui dar uma palavrinha com a gente, eu vou interromper sua aposta aí. Vem cá, pega sua aposta e vem pra cá, seu Pedro. Vem cá falar com a gente. Ele tá fazendo uma aposta aqui, uma fezinha, afinal muitas pessoas estão fazendo, né, seu Pedro? Fala pra gente, o senhor tá fazendo sua fezinha aí, o senhor já parou pra pensar o que dá pra fazer com 200 milhões, seu Pedro? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu um bom católico, abaixo de Deus, se eu acertasse, primeiramente eu ia ajudar o Padre Robes, construir a igreja do Divino Pai Eterno. O outro, eu ia procurar essas pessoas carentes que precisam de um hospital, não tem, caído no chão, morrendo. Aí eu não ia nem cuidar da minha família por enquanto, ia cuidar dos outros, porque aí é a obrigação de um bom coração. Mas aí tem que cuidar da família também, seu Pedro? Não pode esquecer da família, não? Não. Primeiramente, a gente tem que cuidar, a família da gente tá bem, saúde, tudo. Primeiramente, a gente ia cuidar das coisas que por exemplo, meu coração. Que eu vejo aqui nesse país. O cara chega caído na porta do hospital, tudo, não tem condições, ninguém recebe, então eu ia lá e ia pagar a consulta. Aí depois ia cuidar da minha família, para ver o que era que precisava, ajeitar todo mundo, né? Legal demais. Ô, Thalia, sabe o que ele me falou aqui também? Na hora que ele chegou aqui, ele perguntou assim, a Mega Sena tá acumulada? Falei assim, tá assim, 200 milhões, as apostas terminam até 7 da noite. Aí ele falou assim comigo, se eu ganhar, eu vou dividir com você, porque você me falou que tá acumulado e termina hoje. Você vai dividir comigo mesmo se eu ganhar? Com certeza, com certeza, porque o seguinte é esse, porque você... essas pessoas assim, são do grupo da gente, as pessoas de imprensa e tudo, que trazem notícia pra gente. Então o seguinte é esse, se eu ganhar, você já está sabendo meu nome e tudo, você é onde eu moro, né? Se o senhor ganhar, você pode me procurar lá na TV Anhanguera, beleza? Vou procurar. Combinado. Thalia também tá querendo, ela vai querer uma parcelinha também. Muito obrigado. Obrigadão, seu Pedro, boa sorte pro senhor, viu? Vai lá, até mais, continua sua aposta lá. Thalia, as apostas vão até às 7 da noite. Quem ganhar esses 200 milhões de reais, olha, vamos mostrar só como é que tá a fila aqui agora. O pessoal tá apostando aqui agora, a fila tá um pouco grande, diferente do que nós mostramos no início do jornal, né? As apostas vão até às 7 da noite, o sorteio é às 8 da noite. As pessoas aí que quiserem acompanhar, tem as redes sociais da Caixa Econômica Federal, que pode acompanhar. Agora, Thalia, uma outra informação aqui. Se a pessoa ganhar 200 milhões de reais, se ela quiser investir na poupança, sabe quanto que esse dinheiro pode render para ela? Mais de 500 mil reais por mês. É muita coisa, né, pessoal? Agora, se as pessoas quiserem já investir em imóveis, por exemplo, dá para comprar até 40 apartamentos. Mas não é qualquer apartamento não, viu, Thalia? Apartamento de luxo, tipo aqueles que tem lá no Rio de Janeiro, sabe? Com vista para o mar, aquela coisa maravilhosa. Então, pessoal, não vão perder tempo não, vão apostar. Afinal, para muitas pessoas, o ano está começando agora, né? Depois do Carnaval. Eu vou pedir o cinegrafista Francisco Oliveira, repórter cinematográfico, para mostrar aqui, sabe por quê? Eu vou terminar esse link, sabe como, Thalia? Vindo aqui, ó, eu também, claro, vou fazer minha fezinha aqui, fazendo as minhas apostas. Se eu não aparecer amanhã na televisão, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Volto com você aí, Thalia. Danilo estava de olho no prêmio ali do nosso entrevistado. Quero saber se ele ganhasse, ele também vai dividir com a gente aqui da redação. Deixar o Danilo, então, fazendo lá a aposta dele. Danilo, obrigada. Boa tarde aí para você. E a quaresma começou ontem. Para muitos é tempo de comer peixe. As lojas de pescado reforçaram os estoques e o preço dizem aí que é o mesmo do ano passado. Na quaresma, muitos católicos de Catalão trocam a carne vermelha pela de peixe. A Dona Rosa segue essa tradição desde criancinha. Nós procuramos comer o peixe que é mais leve, né? E fazer o jejum. Por uma questão de tradição, de religiosidade, a gente tem desenvolvido também uma receita especial para ele, né? Os distribuidores de carne branca precisam reforçar o estoque.
Esse aqui vai comercializar cerca de 7 toneladas só na primeira semana da quaresma. É o nosso Natal, né? O Natal do peixeiro, é o Natal da peixaria. Então eu acredito que esse ano vai ser um ano bom. Tem muito peixe no mercado, entendeu? Olha, se a pessoa não comprava peixe por achar mais caro que a carne bovina, esse ano vai ser diferente, viu? Não vai ser o caso, porque desta vez, nesta quaresma, o preço está mais em conta. Enquanto a carne de vaca subiu, o peixe baixou o preço. Então, nessa quaresma, as pessoas vão ter a boa surpresa de encontrar um peixe bem mais barato do que no ano passado. Agora, tem muita gente que também prefere o ovo em vez de peixe. Uma opção mais econômica e, ao mesmo tempo, nutritiva. Em Anápolis, nessa banquinha, a dúzia do caipira está sendo vendida por R$10. Mas a grande maioria gosta mesmo é de um bom peixe. Fazer molho que eu gosto, de molhinho. Eu gosto de um peixinho. E para falar sobre esse período de quaresma, eu recebo hoje aqui no estúdio o padre João Paulo. Padre, obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Padre, vamos começar explicando a história, um pouquinho de onde vem essa tradição da quaresma. Certo, então, desde os primeiros séculos, os cristãos, a igreja fazia uma preparação daqueles que iam ser batizados. O batismo ocorria no Sábado Santo, antes do domingo de Páscoa. Com o passar dos anos, essa preparação foi se estendendo e no final do século V, início do século VI, nós já temos o período de 40 dias em preparação para o batismo, que se fazia na Vigília Pascal, e acabou também se tornando uma preparação para todo católico para celebrar a Páscoa, que é a festa mais importante para o cristão, onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí vem a tradição dos 40 dias, por isso o nome Quaresma, e está até hoje como preparação espiritual para a celebração da Páscoa. É um período muito importante para os cristãos, principalmente, né? Sim, é um período importante, porque, como eu disse, é a preparação próxima para a celebração da Páscoa. E no período da Quaresma, como preparação para essa celebração tão importante que é a Páscoa, talvez eu pudesse definir a essência dessa preparação, desse período, como conversão a Deus. É um tempo onde o cristão reflete sobre a sua vida, sobre a sua relação com Deus, e alguém pode pensar, mas eu não preciso de conversão. Não, todos nós, como seres humanos imperfeitos que somos, pecadores que somos, precisamos nos converter, ou seja, voltar o nosso coração para mais perto de Deus, aumentar o nosso amor a Deus, amar mais a Deus e, por amor a Deus, amar mais o próximo. Portanto, é um tempo de chamado à conversão pessoal de cada um. E como meios para se alcançar essa conversão, a igreja propõe sempre 3 exercícios, podemos dizer assim: a oração, o jejum e a penitência e a caridade. Ou seja, a igreja chama a cada cristão a rezar mais intensamente, a rezar mais atentamente, a escutar a palavra de Deus com mais disposição. Também chama a fazer penitência, aproveitar os pequenos sacrifícios do dia a dia, oferecê-los a Deus em espírito de fé. E depois também é um tempo de desapego, de ajudar, de ser solidário com as pessoas, e então a vivência da caridade. Esses 3 exercícios espirituais são instrumentos para nos ajudar nessa conversão, que é voltar o nosso coração para mais perto de Deus, amar mais a Deus. E, padre, como a gente viu agora há pouco ali na reportagem, né, é um período que muitos cristãos escolhem para não comer carne. Seria um desses sacrifícios escolhidos? Exatamente. Tradicionalmente, na quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. A abstinência consiste em não comer carne de animais de sangue quente, assim, essa definição, ou seja, substituir a carne pelo peixe ou pelo ovo, e muitas pessoas mesmo eliminam qualquer tipo mesmo do peixe ou do ovo nesse dia.
E toda sexta-feira também é tradicionalmente na igreja um dia de abstinência, ou seja, de não comer carne. E tem uma explicação muito interessante em relação a isso. Eu gosto de comparar a abstinência como um exercício espiritual relacionando com o treino dos atletas. Para que o atleta faça sua competição de forma proveitosa, frutuosa, ele precisa treinar. Treinar para conseguir ganhar a competição, digamos assim. A abstinência é um tipo de exercício, só que espiritual. Nós acostumamos a dizer não a coisas que são boas, por exemplo, comer carne. Acho que todo mundo gosta de uma boa carne bem feita. Nós acostumamos a dizer não à nossa vontade. Por exemplo, que gostaria de comer carne, nós dizemos não. Para que, com esse exercício espiritual, quando se apresentar a ocasião de uma tentação, também a nossa vontade seja capaz de dizer não ao pecado. Portanto, assim como existe o treino para que o atleta faça a sua competição de forma proveitosa, a abstinência da carne é também um exercício espiritual para dizer não ao pecado e à tentação. Tá certo, padre. Muito obrigada por toda a sua explicação, pela sua presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço e boa quaresma a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E a partir da próxima segunda-feira, os contribuintes começam a prestar contas com a Receita Federal. O programa para declarar já está disponível e é importante ter atenção para não perder o prazo. O leão está chegando, cuidado! As empresas já estão preparando os informes de rendimentos para disponibilizar aos funcionários. E já tem muito contribuinte contando com o primeiro lote da restituição, pago no dia 29 de maio, para dar aquela aliviada nas contas de fim de mês. Lembrando que quanto mais cedo fizer a declaração do imposto de renda, maiores são as chances de receber aquele dinheirinho. Já fiz a minha declaração. Já providenciamos isso aí, porque todo ano, quanto mais rápido você fizer, melhor, né? Já sim. Que a senhora separou? A documentação que o contador já veio pegar, já está preparando já tudo já. O programa para declarar o imposto de renda já foi disponibilizado pela Receita Federal e pode ser baixado em computadores e celulares. A gente consegue observar que são várias etapas para concluir o preenchimento e é muito importante o contribuinte fazer tudo com antecedência, para não esquecer nenhuma informação e cair na malha fina. A dica primordial é o quanto antes o contribuinte começar a fazer a declaração, mas ele vai ter tempo de correr atrás de algum possível documento que venha a faltar ali, de algum possível dado que seja necessário na declaração, e também para poder preencher com calma, conferir toda a documentação dos negócios para evitar qualquer tipo de malha fina aí. Neste ano, são obrigados a prestar contas com o leão contribuintes que tiveram rendimento acima de R$ 28.599 ou que não tiveram renda tributável acima de R$ 40.000 em 2019. Pessoas que fizeram investimentos em bolsas de valores ou possuem bens acima de R$ 300.000 também são obrigadas a declarar. O prazo vai até o dia 30 de abril. A Receita espera receber 32 milhões de declarações em 2020, quase 1,5 milhão a mais que no ano passado. Todos os documentos que você preencher, utilizar no preenchimento da sua declaração de imposto de renda, você tem a obrigatoriedade de guardar eles por 5 anos. Que a Receita, a qualquer momento, pode te pedir esses documentos que você utilizar, os dados preenchidos. Empresas, bancos e corretoras têm até o dia 28 de fevereiro para entregar os informes de rendimentos aos trabalhadores. E o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil é de um homem de 61 anos, morador de São Paulo. Ele chegou da Itália há poucos dias e está em quarentena em casa. Antes mesmo dessa confirmação, os goianos já estavam buscando formas de proteção. Em algumas farmácias da capital, está faltando álcool gel e máscaras. Em algumas redes de farmácia de Goiânia, álcool em gel e máscaras estão começando a faltar ou já acabaram.
Nesta daqui, a prateleira onde ficavam as máscaras está vazia. Desde que saiu a notícia, né, do surto do coronavírus no mundo, as pessoas, a gente tem visto a procura delas por esses, não só a máscara, mas como também o álcool gel, né, outros meios de poder se proteger. Nesta outra rede de farmácias, ainda tem álcool em gel para vender, mas as máscaras acabaram. Apesar da confirmação desse primeiro caso da doença em São Paulo, não há novas orientações por parte das equipes em saúde. Continuam valendo as mesmas dicas: lavar sempre as mãos com água e sabão, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar locais fechados com grandes aglomerações. O risco de pegar o coronavírus é considerado maior para quem vai viajar para fora do Brasil. O Ministério da Saúde fez uma lista de países onde a situação de transmissão da doença é mais preocupante. A orientação é não viajar para nenhum desses 16 lugares. A Secretaria Estadual de Saúde diz que Goiás está preparado para detectar casos suspeitos do coronavírus. Até agora, nenhum foi registrado no estado. Se isso acontecer, o laboratório autorizado para fazer os exames que detectam o coronavírus é este aqui, que fica ao lado do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, que receberá os pacientes que tiverem com suspeita da doença. Uma informação importante é de que o Laboratório Central de Goiás, que fica no HDT, é a 4ª referência nacional para identificar casos de coronavírus no Brasil. A lista de países em alerta para o coronavírus você pode conferir no nosso portal G1 Goiás. Mais um intervalo e daqui a pouco a gente mostra o trabalho da carreta da Hanseníase, que está no Jardim Gá fazendo atendimentos de saúde. Tem ainda a previsão do tempo para toda a região. Nós vamos conhecer também a história do Paulo. Ele tem deficiência, mas nunca deixou que as dificuldades impedissem ele de estudar. A gente volta logo depois dos comerciais.